Olá, meus amigos. Aqui quem está falando nesse vídeo é o Gustavo Henrique Galácio. Eu sou aqui morador de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E o motivo desse vídeo que eu estou fazendo, aliás, até peço desculpa, que é o primeiro vídeo que eu faço na minha vida por um celular ou para distribuir aí na mídia. Mas eu estou vindo aqui justamente para mostrar para vocês um pouco da minha opinião e da minha indignação com esse momento político que nós estamos vivendo. Nós temos aí dois candidatos, o Haddad e temos também o Bolsonaro, que estão disputando aí o segundo turno das eleições de 2018. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é simplesmente não falar só da política. Eu queria focar um pouquinho na parte religiosa da situação. Eu sou cristão, eu pertenço à doutrina espírita. Estou dizendo isso porque algumas palavras que eu vou dizer é relacionado um pouco daquilo que eu conheço dentro da doutrina espírita. Porém, nós temos aí outras religiões que a gente respeitamos também, que é o evangélico. Nós temos aí os católicos, Testemunha de Jeová, e entre outras e outras doutrinas por aí. O que me chama a atenção, o motivo que me faz eu fazer esse vídeo é o seguinte: todas aquelas doutrinas ou religiões que se dizem cristã estão cometendo aí, no meu modo de ver, creio eu, uma lavagem cerebral devido aos fakes da vida aí, mas também estão esquecendo do que se aprenderam dentro do primeiro livro escrito na face da terra, que é a Bíblia. Ou seja, vocês estão esquecendo, cristãos, aquilo que o nosso mestre e amado Jesus pregou em cima desta terra. Uns dizem que ele morreu na cruz para nos salvar. Outros dizem que ele foi, eu tive a oportunidade de dialogar, uma pequena discussão respeitosa com um pastor aqui de Ribeirão Preto mesmo. Inclusive ele é proprietário de algumas lojas aqui de Ribeirão Preto, aonde ele teve uma fala que para mim foi muito impactante, muito triste ouvir isso de um irmão que foi criado, pelo mesmo pai, viemos da mesma criação. Ele veio falar para mim que Jesus, antes de ser batizado, ele chegou a ter ele quis me mostrar dentro da Bíblia que ele teve dois momentos de ira, ao ponto que ele mandou matar uma família e depois mandou matar um outro homem dentro da Bíblia. Eu não vou lembrar perfeitamente qual foi a fala dele, porque eu fiquei tão impactado com aquela fala que eu interrompi ali a nossa conversa, o nosso diálogo naquele momento. Imagina você, Jesus, que veio pregar o amor e o perdão, simplesmente mandar matar, Mas, independente disso, eu gostaria de aproveitar esse gancho e dizer que depois que ele foi batizado, ele virou o nosso Jesus Cristo. Nós temos aí o Bolsonaro, que se diz um homem cristão, que diz seguir Deus, Jesus, que cita trechos da Bíblia e que se diz o salvador da pátria. Agora, eu recebi há pouco tempo atrás umas comparações, esses videozinhos, essas brincadeiras que vêm pelo nosso WhatsApp, comparando o Bolsonaro como um dos maiores,
ou seja, um dos que fazem parte dos maiores salvadores da pátria, e tiveram a capacidade de citar nomes de pessoas bíblicas, inclusive nome de Jesus, porque começava com J, né? Como Jesus, como João, né? E assim esses famosos que tiveram a sua contribuição planetária na Terra e estão associando o Bolsonaro como um deles. Então eu gostaria que vocês refletissem, vocês que se dizem cristão, principalmente os evangélicos, porque a maioria dos evangélicos, principalmente os pastores, estão influenciando os seus fiéis a votarem no Bolsonaro, porque ele também é evangélico. Então, vou querer só fazer o seguinte, reflita o seguinte. Vamos supor que realmente Bolsonaro seja pelo J, né? Pelo seu nome, tem J, né? Jair Bolsonaro. Ele seja considerado aí o salvador da pátria, como foi citado nessa postagem, comparando ele aos maiores salvadores do planeta. Aí eu pergunto, peguem qualquer desses salvadores aí, né? Eu gostaria de pegar Jesus, já que compararam ele com Jesus, e nós estamos falando um pouco da parte religiosa. Se eu não me engano, na época de Moisés tinha-se os 10 mandamentos. Jesus veio, tirou Moisés, né, derrubou as leis de Moisés e transformou os 10 mandamentos simplesmente em 2, 3 mandamentos, né? Os 3 principais: amar a Deus sobre tudo e amar o seu próximo como a ti mesmo, né? E depois vem aí alguns aí depois na sequência que fora da caridade não há salvação e assim sucessivamente. Agora, em que momento dentro da Bíblia Jesus inflamou guerras, discussões? Em que momento Jesus apoiou matança? Em que momento Jesus apoiou dentro do que o Bolsonaro está pregando? O que Jesus pregou, né, e apoiou, por exemplo? Jesus foi a favor por exemplo, de prejudicar qualquer um que passasse à sua frente, de incitar o ódio, de incitar a desunião familiar, de querer armar alguém para poder se defender, né? Ou seja, em que momento Jesus pregou algo diferente de pregar o amor e o perdão? Jesus foi um exemplo máximo da nossa vida, da nossa história terrena. Agora vocês vêm chamar um irmão, né, que tem uma mentalidade totalmente atrasada, uma mentalidade onde ele prega, ele incita o ódio, ele incita a raiva, ele incita a violência, ele incita você lutar até a morte para defender o que é seu, né? Pregando desunião, né? Dizendo que é honesto com tudo isso que a gente está vendo aí na mídia, dizendo que ele vai resolver o problema do Brasil, né? E tá aí, né? O homem que está pagando empresas para poder espalhar fakes na internet, um homem que é a favor da tortura, a favor a matar, a torturar. E se tiver gente, fala dele, se tiver gente inocente no meio, que não tem problema, vale tudo para atingir o objetivo. Eu fico admirado, veja bem, eu não estou dizendo que são católicos e evangélicos, não. Existem espíritas também
que votam nele, que votam nesse irmãozinho que está incitando tudo isso. Eu digo irmãozinho porque nós todos somos irmãos e infelizmente uns são mais evoluídos, outros não. Então cabe a cada um de nós. Longe de mim de querer ser evoluído, senão não estaria aqui também, né? Gente, mas quem é cristão, analise. Analise, porque quem é cristão, o próprio nome fala. Quem é cristão segue Jesus. Em que momento Jesus ensinou a você a matar, a torturar, a desrespeitar a sua mulher, a desrespeitar a sua filha, a desrespeitar a qualquer um que seja um negro, um homossexual? Em que momento Jesus condenou? Jesus salvou, curou e perdoou prostitutas na época. Por exemplo, Jesus salvou naquela época, muita gente naquela época pregando o cristianismo. Agora vem um indivíduo, um irmão, querendo jogar por chão o cristianismo. É isso que vocês querem? Se vocês realmente são cristãos, sigam o cristianismo. Sigam a palavra de Deus. Siga a palavra de Jesus. Porque eu tenho certeza que Jesus e Deus estão no leme. Eles vão deixar as coisas acontecer até o momento que chega no ponto que não vai deixar mais isso acontecer. Isso eu tenho esperança. Nós espíritas temos um ditado, e eu particularmente gosto muito disso, e creio que muitos de vocês cristãos já tenham ouvido isso, né? É a lei da ação e reação. Tudo aquilo que você faz remete a uma reação depois. E resumindo isso, existe um ditado muito popular aí, que é o que vocês conhecem, que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. As eleições estão chegando, daqui uma semana as eleições. Eu sei que muita gente está inflamado com o PT, porque o PT é corrupto, porque o PT é isso, porque o PT é aquilo, porque o Lula está preso, porque o Haddad é fantoche dele e tal. Mas nesse tempo todinho do PT, ninguém foi citado a fazer a tortura, ninguém foi citado a sair batendo na cara do outro, ninguém foi citado ao ódio, ninguém foi citado a bater nos negros, a crucificar os negros, a crucificar os homossexuais, as lésbicas. Ninguém foi citado a nada, muito pelo contrário. Ele sempre respeitou a opinião de cada um. As eleições estão aí. E nós vivemos, apesar que eu acredito que é uma democracia fantasiosa, mas dizem que nós vivemos numa democracia. Cada um vota em quem quiser, cada um faz o que quiser. Só que vocês têm que lembrar o seguinte: eu, Gustavo, eu não quero um homem que ofenda a minha mulher, que ofenda a minha filha, que possa me provocar, não sei quais são a ideologia dele, torturas, né, matança, né? Vou matar bandido, mas às vezes no meio dos bandidos existe, no meio de um tiroteio, como acontece muito no Rio de Janeiro, as balas perdidas, né? Que nós acreditamos que não é bala perdida, né? São balas achadas, mas é um outro caso. Mas vocês têm que analisar, meus irmãos, que se dizem cristão. Tomem cuidado com o pensamento de vocês. Não deixem-se ser influenciados por palavras que vocês gostariam de ouvir, porque todos nós estamos inflamados com a indignação da política, com a indignação da criminalidade, da educação, da saúde, e que fazem mais de 30 anos que está assim. E não vai ser um homem que vai chegar lá dizendo aquilo que vocês querem ouvir, o que todos gostariam de ouvir, mas que na verdade são palavras. E veja bem,
dizem que ele está levando, que o PT está levando o Brasil a uma Cuba, a uma Venezuela, a uma Coreia. Só que pode reparar, estudem um pouquinho e analise. Qual que é o regime de todos esses países que dizem que o Brasil vai se transformar? A maioria dos regimes que está sendo plantado dentro desses países, quais são os regimes que mais predominam dentro desses países? O regime militar. O coreano é militar, é militarismo, né? Cuba é militarismo. E depois que eles entram no poder, quem tem que tirar é o povo. Coisa que nós já fizemos na ditadura. Eu não, né? Meus pais, meus avós fizeram. Será que hoje vocês têm coragem de fazer o que nossos pais, o que os nossos avós fizeram naquela época, sendo torturados para devolver o Brasil para nós? E agora vocês querem devolver o país de novo ao militar? Eu sou parente de militar, eu tenho tio, meu avô da parte da minha mãe, tios meus são militares, faleceram, já são falecidos, mas como militares, né? Eu tenho pessoas dentro do militar que não apoiam também o Bolsonaro, não. Porque isso vai de caráter, isso vai de moralidade. Isso simplesmente vai de cada um que se diz cristão. Eu me sinto cristão. Eu sigo aquilo que eu tento seguir aquilo que Jesus nos ensinou. O amor, o perdão. Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos e não a matar. Está na Bíblia. Amai o seu inimigo. Como é que o cara vem e fala e vai matar o seu próprio ser, o seu próprio irmão? O cara que é contra tudo isso. Cristão, aonde está o cristianismo? Meus irmãos, eu não quero me alongar muito. Já passei quase 18 minutos. Lembre-se de uma coisa. Católicos, evangélicos, testemunhos de Jeová e outras religiões cristianistas que são cristãos. Peguem as suas Bíblias, peguem os seus panfletos, peguem as suas escrituras e estudem o que é o cristianismo e preguem o cristianismo. Porque aquele que é cristão e vota no Bolsonaro, ou ele não entendeu o que é o cristianismo, ou se está fazendo de arrogante. Então não adianta, raiva e ódio só vai gerar raiva e ódio. Não adianta vocês quererem depois se lamentarem. Vou deixar aqui, vou encerrar esse vídeo, porque semana que vem já é as eleições. Fica na consciência de vocês o que vocês querem fazer, tá? Não estou aqui para influenciar ninguém, eu estou só mostrando para vocês o que é o cristianismo. E eu falei pouco aqui, eu poderia entrar um pouco mais profundamente. Mas só para vocês entenderem um vocabulário um pouco mais suave, mais fácil de compreender. As eleições estão aí, votem em quem vocês quiserem, fiquem à vontade, siga o coração de vocês. Eu, como cristão, eu termino esse vídeo dizendo: a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Depois não chorem, não lamentem, aguente forte. Ou, se vocês quiserem, talvez eu poderia estar com vocês aí, se eu tiver disposição de encarar de novo aí uma luta contra a ditadura, tá ok? Boa noite a todos, reflitam, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e assim seguimos aí nesse nosso Brasil aí que está precisando de ajuda, está pedindo socorro. Boa noite.